Olá! Vou começar agora a comentar regras a respeito da nossa língua portuguesa, a respeito do nosso português, tá? Para que você tenha algumas informações relevantes para você acertar questões de concurso público, tá? Beleza. Bom, nesse momento vou comentar informações sobre a sintaxe, né, que é uma parte da língua portuguesa. A língua portuguesa ela se divide em várias partes e a sintaxe eu vou comentar um pouco sobre ela agora. Tá? Então, assim, não vou conceituar, não vou fazer nada. Primeiro, eu vou direto ao exemplo para tentar demonstrar de forma exemplificativa o que vem a ser a tal da sintaxe. Né? O que é sintaxe? Muita gente não sabe o que é sintaxe. Bom, doutores, leia a seguinte frase. Olha só. Horas os a ontem português 4 alunos noite estudaram por. Doutores, em sã consciência, você conseguiu entender o que eu disse? Você conseguiu ler essa frase e entender de imediato essa frase? Não tem como você entender de imediato essa frase. Por quê? Porque a organização das palavras, a forma como as palavras estão distribuídas nesse trecho de palavras, é uma forma totalmente sem lógica, totalmente sem coerência, totalmente sem sentido algum. Quando você fala horas ousar ontem português 4 alunos noites estudaram por, ninguém entende nada do que você fala. Ninguém entende. Se você falar, ninguém vai entender a sua fala verbal. Se você escrever no papel, como eu fiz aqui, também ninguém vai entender a sua escrita. Beleza? Porque as suas palavras estão organizadas de uma forma a que as demais pessoas não entendam aquilo que você escreveu ou que você falou. Tá ok? Beleza. Agora vejamos essas mesmas palavras, vamos organizá-las e vamos colocá-las nessa segunda frase. Olha só. Os alunos estudaram português ontem à noite por 4 horas. Pronto. De imediato, o seu cérebro consegue captar o significado destas palavras reunidas em um trecho de palavras, reunidas na frase. Ok? Então perceba que quando uma pessoa fala com outra pessoa, ela se comunica, ela exterioriza palavras, ela começa a pronunciar palavras de uma forma organizada, ainda que com mais organização ou com menos organização. Tá? Ou seja, quer com mais organização, quer com menos organização, a pessoa vai se pronunciar para ela se fazer entendida pelas pessoas que estão ouvindo ela. Ok? Então, quando você pronuncia, isso já é automático. Né? A pessoa que aprende uma língua, por exemplo, o brasileiro fala, em regra, a língua portuguesa. Então, automaticamente, quando ele se pronuncia, ele começa a falar de forma que a outra pessoa também entenda o que ele está dizendo. Beleza? Então, assim, quando você vai escrever uma frase ou vai pronunciar uma frase, você tem que exteriorizar as palavras, ou seja, pronunciar ou escrever as palavras em uma certa organização, com uma certa organização para que a comunicação seja uma comunicação inteligível, a pessoa entenda o que você está querendo dizer. Ok? Beleza. Então, dito isso, posso concluir com vocês que vocês já sabem o que é sintaxe. Beleza? Ó, sintaxe é exatamente isso que a gente acabou de ver. Tá? Essa forma de se organizar as palavras para a sua frase ser uma frase inteligível, uma frase que expressa uma comunicação entre os interlocutores. O que são os interlocutores? O que a pessoa que está falando é a pessoa que está ouvindo, ou a pessoa que está escrevendo é a pessoa que está lendo. Ok? Então, para que exista uma comunicação verdadeira, uma comunicação inteligível, é necessária essa organização das palavras. E quem vai te dizer as regras
para você melhor organizar as palavras dentro da frase é a sintaxe. É a sintaxe que vai estudar esta organização das palavras dentro de uma frase. Beleza? Tranquilo? Então, é mais ou menos assim, ó. Esse primeiro trecho de palavras está totalmente fora de sentido. As palavras não estão organizadas e então não se estabelece com essa frase, não se estabelece com essa frase aqui uma comunicação verdadeira, uma comunicação inteligível. Quem está falando, quem está ouvindo a pessoa que está falando não está entendendo nada. Beleza, ok? Tranquilo. Então, perceba que nesta primeira fase existe um problema de sintaxe. Existe um erro de sintaxe. Enquanto que na segunda frase, quem fala e quem escuta, eles estão estabelecendo uma comunicação perfeitamente inteligível. Porque quando você lê, ó, os alunos estudaram. Então, os alunos praticaram uma ação, né? Ler o livro, estudar, ver uma videoaula, etc, etc. Estudaram o quê? Estudaram uma matéria chamada português. Quando que eles estudaram? Ontem à noite. Por quanto tempo? Por 4 horas. Então, perceba que automaticamente o seu cérebro começa a captar essas informações e os significados dessas informações. Agora, quando o seu cérebro se depara com essa primeira frase, horas usar ontem português, 4 alunos noite estudaram por, o seu cérebro não vai entender nada, porque não estão postas as palavras de forma organizada na frase, no trecho de palavras. Beleza? Ok, então é mais ou menos isso que significa a sintaxe. Agora que você sabe na prática o que é sintaxe, vamos para o conceito de sintaxe, ok? Veja só. Sintaxe é a parte da gramática que estuda os seguintes temas. Aí eu coloquei aqui 4 temas básicos estudados pela sintaxe. A organização das palavras dentro de uma frase, que é exatamente o exemplo que eu trouxe aqui na primeira e na segunda frase. Também um outro assunto abordado pela sintaxe, lembrando, nós temos a nossa gramática da língua portuguesa e dentro da gramática temos várias divisões, né? Vários assuntos específicos da gramática. A sintaxe é uma parte da gramática que estuda assuntos específicos aí da língua portuguesa, tá? Voltadas para a frase, voltadas para o discurso, voltadas para esses assuntos que eu estou mencionando aqui. Então, o primeiro assunto você já sabe, organização das palavras dentro de uma frase. O segundo assunto é a ordem das palavras dentro de uma frase. O que significa essa ordem? Vamos voltar lá para o exemplo? Veja bem. Imagine aqui. Os alunos estudaram português ontem à noite por 4 horas. Veja bem. Os alunos qual é o sujeito dessa frase? Os alunos são o sujeito, né? O sujeito é o termo, é a expressão, ou os alunos. Por quê? Para você descobrir quem é o sujeito, você pergunta, quem estudou? Primeiro você encontra o verbo. O verbo indica uma ação, em regra indica uma ação, ou um tempo, ou um fenômeno meteorológico, enfim. Primeiro você encontra o verbo. Depois que você encontrar o verbo, você faz a pergunta para o verbo. Quem praticou a ação do verbo? Então, estudaram. Quem que estudou? Quem que estudou? Os alunos estudaram. Então, eu já achei o sujeito. Depois do sujeito veio o verbo. Depois do verbo veio a palavra português. Português é o quê? Português é aquilo que foi estudado pelos alunos. Então, o português é um complemento do verbo. Ok? Então, perceba que primeiro veio o sujeito, depois veio o verbo e depois veio o complemento do verbo. Então, perceba que até aqui, a frase tem total sentido. Os alunos estudaram português. Quem estudou? Os alunos. O que os alunos estudaram? Português. Beleza? Então, temos o sujeito, o verbo e o complemento. Até aí, tudo bem. Aí, esse finalzinho aqui, são informações que enriquecem, que detalham como é que foi feito esse estudo, ok? Ou seja,
essas informações no final, elas agregam detalhes à forma pela qual foi praticado o verbo. Então, como é que foi feito esse estudo? O estudo foi feito ontem à noite. Quando, né? Quando é que foi feito? Ontem à noite. Por quanto tempo? Por 4 horas. Então, olha aqui, ó. Ontem à noite por 4 horas. Então, perceba o seguinte. Se eu retiro esses termos aqui, ó, a frase continua sendo uma frase inteligível, né? A pessoa consegue entender ela. Os alunos estudaram português. A frase continua sendo perfeitamente inteligível. Ela tem sentido. Se eu agrego essas informações aqui, aí a frase fica com mais detalhes, mas o sentido permanece o mesmo, né? Os alunos estudaram ontem à noite, foi o tempo, né? Foi a época que eles estudaram ontem, foi ontem à noite. Foi ontem, não foi pela manhã nem pela tarde, foi ontem pela noite, tá? Então é a época que foi feito o estudo. E a quantidade de tempo foi por 4 horas. Beleza? Tranquilo. Então perceba que esse finalzinho aqui, na sintaxe, ele é chamado de adjunto. Então, assim, ó, perceba que nesse caso, primeiro veio o sujeito, aqui, depois veio o verbo, aqui, e depois veio o complemento do verbo, o terceiro termo, e depois vieram os adjuntos adnominais aqui. Beleza? Então, ó, 4 termos. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Beleza? Sujeito S, sujeito começa com S, verbo começa com V, SV. Complemento do verbo começa com C, então C de complemento. E adjunto começa com A de adjunto. Então, lembre-se da seguinte expressão, ó, da seguinte regra mnemônica. SVCA, sujeito, verbo, complemento, adjunto. Simples assim, tá? Então, ó, a sintaxe vai estudar essa ordem. Qual ordem que eu estou falando? A ordem direta e a ordem indireta. Vou colocar aqui, ó. Ordem direta e indireta. Ou inversa. Então, assim, primeiro tem que vir um sujeito ou primeiro tem que vir um verbo? Quem vai dizer isso é a sintaxe, porque a sintaxe vai estudar a ordem das palavras. Beleza? A ordem das palavras. Ok? Bom, a outra situação é a seguinte. A sintaxe também estuda a relação das palavras dentro de uma frase. Estuda a relação das palavras dentro de uma frase. Então, veja bem, ó. Os alunos estudaram. Qual é a relação do verbo estudar com as palavras os alunos? É simples. É bem simples. Veja só. Os alunos é o sujeito. Então, estudaram tem que concordar com o sujeito. Porque o verbo tem que obedecer o sujeito. Então, se a palavra alunos está no plural, o verbo tem que estar no plural. Então, se tivesse escrito aqui, ó, o aluno, aí você teria que colocar estudou. Ok? Como está escrito os alunos, então você tem que colocar estudaram. Então, qual é a relação entre alunos e estudaram? É uma relação de concordância verbal. O verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Se o sujeito está no singular, verbo no singular. É mais ou menos assim que funciona. Beleza? Então, a sintaxe é que vai trabalhar, estudar essa relação de uma palavra com outras palavras dentro da frase e dentro do texto, dentro do discurso como um todo. Ok? Então, isso é extremamente importante para você responder questões de interpretação de texto. Quando você aprende a sintaxe, na verdade, você está aprendendo a interpretar o texto. Simples assim, tá bom? E o segundo assunto principal estudado pela sintaxe é a função das palavras dentro de uma frase. A função das palavras dentro de uma frase é um assunto extremamente importante estudado pela sintaxe. E o que vem a ser essa função das palavras dentro de uma frase? Simples. Imagine aqui, ó, os alunos. Os alunos é o verbo, é o sujeito, é o complemento do verbo ou é o adjunto? Conforme eu já disse, os alunos é o sujeito. A palavra os alunos é o sujeito. Aliás, as palavras, né, os alunos, elas fazem parte aí
de uma função sintática chamada sujeito. Beleza. Estudaram é uma palavra que faz parte de uma função sintática chamada verbo. Beleza? Português, no caso do exemplo, faz parte de uma função sintática chamada complemento do verbo ou complemento verbal. E ontem à noite, por 4 horas, são palavras que fazem parte de uma função sintática chamada adjunto, que em regra, serve para modificar o sentido ou agregar informações ao sentido do verbo. Beleza? Ok. Então perceba que os alunos não fazem parte do verbo. Estudaram não faz parte do sujeito. E português não faz parte do sujeito. Ok? Cada uma dessas palavras tem a sua própria função sintática dentro da frase. Beleza? Podendo ser sujeito, podendo ser verbo, podendo ser complemento do verbo ou complemento nominal, complemento verbal, complemento nominal, e podendo ser também adjunto, tá bom? Tranquilo, até aí tudo bem. Então perceba que a sintaxe ela se dedica a esses 4 assuntos aqui, tá? Organização, ordem, relação das palavras no texto e função das palavras dentro do texto, dentro do discurso. Então lembre-se, se você quer ficar bom em interpretação de texto, ou se você já é bom em interpretação de texto e quer ficar ainda melhor, saiba as regras de sintática, as regras de sintaxe, também chamada de sintática. Tá? Então, função sintática ou funções da sintaxe são a mesma coisa. Tá? Beleza, então vou finalizar aqui o bloco, porque eu já extrapolei meu tempo. Daqui a pouco eu volto com mais informações relevantes. Até logo!